Fala, rapaziada, é tempo de jogo ruim, aparentemente. E existe, rapaziada, um complô e uma organização secreta para mudar os resultados e orquestrar, orquestrar o resultado das partidas, rapaziada. Será que as federações estão fazendo o Pix para poder chegar aonde chegaram? Fala comigo, Victor. Primeiro, parabenizar você por inventar uma palavra nova, né? Eu nunca tinha ouvido É, essa palavra que você iniciou o vídeo, impressionante. Mas sim, né? Novamente, a gente tem que falar sobre a Argentina classificada jogando nada. Inglaterra teve um gol aí que o goleiro da Noruega chutou o tiro de meta e bateu na placa de publicidade. Caiu no peito do jogador e não voltou, porque aparentemente o sensor da bola não funcionou, mas funcionou lá na cabeçada do jogador da Croácia contra Portugal, né? Então não dá pra saber quando que esse sensor funciona. E temos aí agora oficializados os 4 semifinalistas da Copa do Mundo. E hoje vamos falar aí de Inglaterra e de Argentina. vamos lá, rapaziada. O jogo de Inglaterra e Noruega, tá? Um jogo que eu esperava muito mais gols, para ser sincero. Um jogo que pareceu realmente que iam ter mais gols. Mas um jogo que acabou em 2-1 para a Inglaterra, tá? Antes da gente falar dos possíveis alienígenas que atingiram a bola durante a partida, vamos começar com o gol da Noruega. Aos 36 minutos, Schjelderup, norueguês, numa bola que, sinceramente, rapaziada, eu não sei se ele queria cruzar ou se ele queria dar no gol daquela forma, mas que foi um golaço do norueguês. Ele pega a bola na lateral esquerda, num lance onde a galera tava reclamando de uma falta no Harry Kane, mas ele que não tem nada a ver com isso, se o juiz não para o jogo, não é ele que tem que parar, mete uma bola na gaveta que, rapaziada, se ele tentasse aquele chute o dia todo, era capaz de ele não acertar de novo, tá? Um golaço absurdo. E a partir daí a Noruega ficou em cima. No começo era um jogo de muitas trocas, mas a partir desse primeiro gol a Noruega ficou em cima, ficou tentando matar o jogo quanto antes. Inclusive uma chance depois do Odegaard para fazer o gol. Chances criadas até demais no primeiro tempo para a Noruega. Até que aos 45 minutos do primeiro tempo a gente tem, de novo, né? Apesar dessa ser a Copa dos Protagonistas, que o pessoal tem chamado, a gente tem visto que na Inglaterra esse protagonismo está sendo dividido. E hoje, novamente, o herói da pátria, Jude Bellingham, tá jogando uma barbaridade nessa Copa do Mundo, mas esse primeiro gol aí levantou muita crítica, muita dúvida se a tecnologia da FIFA funciona ou não funciona. Inclusive o Victor até citou o lance da Croácia, tá? Vamos lá, o que acontece? A Inglaterra, a Noruega tem um tiro de meta para bater. O goleiro bate o tiro de meta com muita força e aparentemente a bola bate em um dos cabos de sustentação da câmera Spider, ou câmera aranha, que é uma câmera que fica presa em 4 fios em alguns estádios, tá? Ela fica presa em 4 fios e ela dá mais uma imagem do jogo. Aparentemente, supostamente, a bola teria batido nesse cabo, perdido a sua força, caído um pouco antes do que ela deveria ter caído na sua trajetória, dominada pela seleção inglesa, acionada o Gordon cruza faz um toque, né, para a área, um toque rasteiro para a entrada da grande área. Jude Bellingham recebe a bola, abre para a esquerda e finaliza e faz o gol de empate. A FIFA já divulgou depois do jogo aquele análise da tecnologia, que a bola tem um chip que, se ela existe algum contato, a gente consegue ver pela imagem que é disponibilizada um sensor, que é quando a bola recebe um toque. Em nenhum momento ela recebeu esse toque enquanto ela estava no ar, tá? Claro que imagens divulgadas pela FIFA, né? Não sei se alguém já fez o Pix para apagar possível cortes ou possíveis toques, mas imagens oficiais da FIFA comprovam que não existiu nenhum toque. Ah, mas a bola mudou de trajetória. Pode ter sido vento, pode ter sido aliens, pode ter sido o que vocês quiserem acreditar aí, mas pelo oficial, pelo que foi disponibilizado,
não existiu nenhum toque e a bola teve a trajetória alterada, que nem eu disse, pode ter sido vento. O que você acha? É loucura, né? A gente falar sobre isso, porque a bola claramente ela muda a trajetória e ela não muda a trajetória por causa do vento. É improvável, provavelmente ela deve ter batido ali mesmo. E eu acho que não dá pra gente entender o critério do VAR aí. É claro que eu não tô aqui pedindo pro VAR analisar o tiro de meta, de onde a bola vai, como a bola vai. Mas se você consegue identificar, apesar que em campo ninguém viu isso, né? Ninguém da Noruega também reclamou. Mas se você consegue identificar uma mudança de trajetória, é de se questionar, né? Tudo bem, vou falar agora um pouquinho desse segundo tempo da prorrogação da Inglaterra. Novamente, né? A Inglaterra, quando ela joga com espaço, ela é uma seleção ok, porque ela tem pontas que não pensam e que correm. Então ela consegue ter espaço para atacar, para dar assistência, dribles. Mas quando ela enfrentou a Noruega, que jogou de bloco baixo, principalmente no primeiro tempo e um pouquinho do segundo tempo, ela não consegue criar porque ela não tem jogadores criativos. Os jogadores criativos da Inglaterra ficaram na Inglaterra de férias, na piscina, enquanto os que correm estão na Copa do Mundo. E novamente, segundo tempo foi dominado pela Noruega, que teve a posse de bola, fez até um gol no começo do segundo tempo, mas foi anulado, porque o Haaland empurrou o jogador na frente do juiz, e o juiz não viu, né? Impressionante a atuação desse juizão ontem. Eu, inclusive, achei que foi falta no Harry Kane, mas, enfim, uma atuação desastrosa dos dois juízes, tá? Dos dois jogos. A Noruega, ele empurra, né? Antes de cobrar o escanteio, aí acontece o gol, depois ele vai no VAR, não dá falta porque foi antes da bola rolar, então ele só bateu o escanteio de novo e aí não aconteceu nada. O segundo tempo foi um de domínio da Noruega, a Inglaterra não conseguiu tomar a posse da bola, ficou retrancada, jogadores um pouco cansados também pelo esforço que fizeram contra o México, jogaram com a menos, e a Noruega não conseguiu acionar o Haaland em nenhum momento. O Haaland ficou preso entre os zagueiros e isso foi um triunfo, né? O jogo termina 1-1, vai para prorrogação. E aí, né, o querido goleiro da Noruega, né, que fez um grande jogo contra a seleção brasileira, não fez um jogo ruim contra a Inglaterra, mas vai lembrar, né, o Nyland, ele não tem emprego, é um goleiro que não tem emprego atualmente, e ele sofre uma finalização, espalma no pé do Bellingham, né, quantos gols já viu nessa Copa de chute espalmado, né, no pé do Bellingham, que tá lá aos 93 minutos, já no começo da prorrogação, faz o 2-1, um gol que mostra que a Inglaterra ela foca o seu jogo em dois jogadores, que é Harry Kane e Jude Bellingham, enquanto os outros correm por esses dois para poder fazer esses dois terem o estrelismo que eles têm nessa Copa do Mundo. É uma vitória da Inglaterra. O segundo tempo também não acontece nada, tá? Foi bem morto o segundo tempo da prorrogação. A Inglaterra conseguiu controlar bem o jogo e a Inglaterra classificada, novamente sem muito brilhantismo. O próprio Tuchel, né? Teve até essa treta agora, né? Porque o Tuchel na entrevista falou que foi uma atuação decepcionante, apesar da vitória. E o Bellingham respondeu ele, né? Logo em seguida, falando que o Tuchel não sabe como que é enfrentar o Haaland, o Odegaard, o Sorloth. E vai ter que celebrar essas vitórias do jogo, entre aspas, sujo, que foi o que a Inglaterra fez, classificada e com méritos. Não acho que seja... Eu não sou fã da Inglaterra, muito menos fã, né? Mas achei que ela tá fazendo um bom mata-mata de Copa do Mundo honesto. Classifica quem faz mais gols, né, rapaziada? E a Inglaterra tem feito, por mais que sejam algumas bolas só espalmadas, tem jogador que perde essas oportunidades. Então, a Inglaterra não tem perdido, tem feito seus gols e agora é semifinalista da Copa do Mundo. Tá entre os top 4 melhores seleções do mundo. Aparentemente, o plano do Thomas Tuchel tem dado certo. Vamos começar então falando da Argentina, Vitão. Puxa pra nós. Antes de eu começar a falar da Argentina, eu queria falar um negócio que se criaram ontem, né? Um negócio de que a Argentina ela tá se superando, né? Mas eu acho que as pessoas esqueceram que, primeiro, a Suíça, ela jogou a prorrogação contra a Colômbia 4 dias atrás. Ela tá sem o seu melhor jogador, o Manzambi, e ela teve um jogador expulso, né? Aos 70 minutos, que foi o Embolo, que a gente já vai comentar sobre, né, essa loucura que ele fez. Mas assim, quem tem que se superar é a Suíça, que jogou com um a menos, que jogou 2 prorrogações em menos de uma semana. A Argentina ela é melhor que a Suíça. E a vitória da Argentina ontem foi óbvia. Não foi uma vitória de superação, de luta, de esforço.
ela tem um jogador a mais, ela é um time melhor, ela tem mais peças ofensivas e ela tem o Messi. Então, esse negócio de fantasiar as vitórias da Argentina como se fosse na superação, como se fosse na garra, eu entendo que a Argentina fisicamente está abaixo, mas venceu porque foi óbvio, porque ela teve um jogador a mais, povoou a área com atacantes, né, 6 atacantes e um volante, e venceu porque era para vencer, era a obrigação dela pelo contexto do jogo, né? Começar pelo primeiro tempo, a Suíça e a Argentina fizeram o primeiro tempo bem abaixo, até porque a Argentina abre o placar muito cedo com o McAllister no escanteio do Messi, o escanteio maravilhoso do Messi novamente, gol de cabeça do McAllister, e a Argentina, como ela não sofreu um gol antes de marcar, ela começou a cozinhar o jogo já no primeiro tempo. No primeiro tempo ela já começou a tocar a bola pro lado, a fazer uma cerinha ali, sofreu uma falta e ficar aí no chão, bateu pra caramba e não tomou cartão amarelo, é impressionante. Eu tinha comentado a atuação do árbitro no jogo da Inglaterra e Noruega, mas esse árbitro português que apitou ontem também é muito ruim, e espero que nenhum desses dois estejam no palco de semifinal, final de Copa, porque eles são bem abaixo mesmo. E o primeiro tempo foi isso, foi cozinhamento da Argentina com a posse de bola, como ela faz durante os jogos. A Suíça tampouco conseguiu atacar, quando conseguiu era com Endoy, que fez um primeiro tempo muito abaixo, perdeu muita bola, mas acabou sendo um dos heróis do jogo, né? Heróis entre aspas. Parceiro, bora falar desse segundo tempo aí, bora falar o quão ridículo foi esse jogo da Suíça, tá? Mais ridículo em partes. A Suíça começa o segundo tempo muito bem, em cima da Argentina, tentando criar, tentando fazer jogadas, tanto que pressiona o suficiente, cria o suficiente e faz o gol. Aos 67 minutos, o próprio Nindoy, que o Victor comentou, faz o gol de empate da Suíça. E é um gol que mostra que a Suíça acordou pro jogo, tá? E realmente tinha acordado. Vinha martelando, vinha tentando e vinha ganhando espaço. Pro jogo que se desenhava, uma virada da Suíça era muito mais provável do que um gol de ampliada da Argentina ou até numa vitória da Argentina. Mas só que aí a gente tem a segunda ou uma das maiores babaquices dessa Copa do Mundo, que é o juiz. Ele estava mal, estava apresentando poucos cartões para ambos os lados, mas em uma ou outra jogada ele estava apresentando cartão. E aí numa suposta jogada, acho que era o Depou envolvido ou o Depou era o Paredes envolvido era o na Paredes. jogada. Paredes, né? Era o Paredes. No meio do campo, o Paredes supostamente chega com uma pancada mais forte. O juiz, um pouco distante do lance, vê a suposta falta e apresenta o cartão amarelo pro Paredes, tá? Nesse momento o VAR chama o árbitro, passa um pouquinho ali, o VAR chama o árbitro, e é um árbitro de identificação de cartão, porque o VAR ele teve essa mudança nessa Copa do Mundo, porque antes a identificação funcionava da seguinte forma: se eu dou cartão amarelo pro camisa 9, mas quem fez a falta foi o camisa 10, a identificação, o VAR chamava para identificar e corrigir para eu dar o cartão amarelo pro cara certo, tá? Era assim que funcionava essa regra. Mas nessa Copa, eles deram uma leve alterada, para em alguns casos, esse foi um exemplo, o jogo entre Estados Unidos e... Putz, e agora para lembrar? Não, Estados foi Unidos e Paraguai, foi Paraguai, o Almiron. isso. O Almiron faz uma suposta falta, sofre uma suposta falta, e o jogador dos Estados Unidos recebe um cartão amarelo por uma simulação do Almiron. O árbitro chama e corrige isso, porque já que a simulação foi tão clara e o jogador foi prejudicado com um cartão amarelo que não mereceu, foi por uma simulação, ele troca o cartão amarelo, e aí apresentou o cartão amarelo pro Almiron. E aí aconteceu essa vez. Os jogadores que veem Copa do Mundo, que assistem, que acompanham, que treinam, que trabalham com isso, sabem que essa regra está sendo implementada. O Embolou tem a brilhante ideia de, no meio campo, sem ninguém, sem nada, não vai ganhar nada com isso, ele simula essa falta em cima do Paredes. O Embolou já tinha cartão amarelo, a Suíça estava melhor no jogo, o árbitro é chamado, vê a simulação ridícula do Embolou, e troca o cartão amarelo, retira o cartão amarelo do Paredes e apresenta o cartão amarelo do Embolou. Como já estava amarelado, uma simulação temerária para cartão amarelo, e ele toma o segundo amarelo e é expulso. Uma expulsão que, ao meu ver, é justa.
Primeiro cartão amarelo não foi injusto, claro que o juiz aparentemente está apresentando cartões mais para um lado do que para o outro. Mas o segundo cartão amarelo, por uma simulação imbecil do Embolo, é justíssima. E a Suíça, a partir daí, volta às suas origens do ferrolho suíço e tenta só se travar o jogo todo. É ridículo a atuação do Embolo, mas pior que a atuação do Embolo é o jogo da Argentina, que apesar de ter um jogador a mais a partir dos 70, 71 minutos ali que teve a expulsão, a Argentina não conseguiu criar. A Argentina não conseguiu fazer um gol e levou o jogo para uma prorrogação de uma Suíça já cansada, assim como o Victor comentou, que veio de outra prorrogação. Ah, mas a Suíça se fechou e tudo. É a Argentina, rapaziada. É jogadores de altíssimo níveis. Ah, o Messi tá jogando pra caramba e tal. Essa Argentina chegou onde chegou hoje, numa semifinal, está classificada pra semifinal. E não é porque o técnico tá mandando muito bem, a Argentina tá num jogo coletivo muito bom. É porque o Messi tá tendo excelentes jogos. Ontem o Messi não teve um excelente jogo e a Argentina passou um sufoco. Não passou em branco, obviamente, teve assistência e tudo mais. Mas não foi um jogo bom do Messi, não foi um jogo brilhante do Messi. O jogo vai para a prorrogação. O gol só vem no segundo tempo da prorrogação com o Julián Álvares, numa jogada onde a Scaloneta já tinha ido afundado na lama. Simplesmente colocou 15 atacantes em campo e tentou resolver. Uma bola com o Flaco Lopes, jogador do Palmeiras, puxa uma marcação, entrega a bola para o Julián Álvares e o Julián Álvares tira um senhor coelho da cartola. Tirou o coelho da Páscoa inteiro do chapéu, faz um golaço, uma bola arqueada que nem 2 goleiros pegavam. Méritos do Julián Álvares nesse chute, mas demérito total da Argentina. Aí depois disso a Suíça, já perdendo, precisava sair para o jogo, já não tinha mais como segurar, afinal um empate para a Suíça representava pênaltis, e pênaltis é 50-50 para cada um, não importa se tem jogador a menos ou não. Tenta sair, tenta ir pro jogo e a Argentina faz o que fez de melhor, o que a gente já viu ela fazendo na Copa, já viu fazendo contra o próprio Egito. Pega a bola num contra-ataque, uma recuperação do Julián Álvares. Aí, esse é um dos únicos momentos que eu pontuo raça e não desistir da Argentina. O Julián Álvares jogou mais de 90 minutos, jogou 120 minutos inteiro e ainda estava dando a vida no jogo. Enquanto a gente tem jogadores em outras seleções, inclusive na nossa, que são uns mortos, uns cansados. E a gente vê o Julián Álvares voltando para marcar depois de já ter subido para um ataque, recupera a bola, um contra-ataque da seleção da Argentina, de novo uma jogada do Almada, tenta driblar o goleiro, chuta em cima dele, a bola volta já no desespero e o Lautaro Martínez faz o gol. 3-1 para a Argentina. O resultado não reflete o quão mal jogou a Argentina. Eu entendo essa dependência do Messi, mas eu acho que já é muito alta para um jogador de 39 anos. Tá, rapaziada? Uma Argentina que precisava virar jogo, que precisava ampliar o resultado, tendo que trabalhar a bola com o Lionel Messi a todo momento para sair alguma jogada, mostra o quão pobre é a estratégia e o ataque da seleção da Argentina. E a gente via jogadas sendo planejado do lado esquerdo, com a Almada, com o lateral da Argentina dando apoio, e simplesmente parando, voltando a bola para o zagueiro, começando a bola no meio de campo e tocando a bola para o Messi. Até tudo isso acontecer, já tinha virado todo o lado suíço, todo o bloco suíço, e a gente ficava vendo esse jogo horroroso, que tinha tudo para ser um jogo muito bom para a Suíça, se o Embolo não tivesse feito a lambança que ele fez, a troco de nada, tá, rapaziada? E que nem o Victor comentou, muitas faltas, muita bobagem, muita coisa acontecendo que o juiz simplesmente fechou o olho, tanto pro lado da Argentina quanto pro lado da Suíça. Uma arbitragem péssima, que deixou muito a desejar para ambos os jogos, tá, rapaziada? E seguimos aí, a Argentina classificada, enfrenta agora a Inglaterra, vamos ver para que lado agora a arbitragem vai falhar mais ou falhar menos, né? E do outro lado a gente tem França e Espanha, então a Copa tá chegando no fim e a realidade é que chegou quem soube fazer o gol no momento de necessidade, no momento que realmente precisava fazer. Acaba sendo uma semifinal aí de 3 das 4 seleções, eu acho que elas não atingiram o patamar de futebol que a gente esperava que elas atingissem. Espanha, Inglaterra e a própria Argentina. Acho que a França, com certeza, é a que melhor tá jogando.
E a Argentina, com certeza, acho que é a pior, porque ela Sim. tem um elenco velho, né? Ela tem é o elenco mais velho, foi até pontuado ontem na transmissão, que é a média de idade de 30 anos, e ela jogou 2 prorrogações, foi até o limite contra o Egito, e eu acho que contra essa Inglaterra aí na semifinal vai pesar, mas a gente fala sobre esses confrontos aí no próximo vídeo que a gente vai fazer sobre essas semifinais. É isso, rapaziada. Um grande abraço pra vocês. O tempo de jogo fica por aqui hoje. Esperem a gente no decorrer da semana, que afinal a Copa agora só volta na terça-feira com França e Espanha. Então, espere a gente. Vai ter vídeo aí na segunda-feira pra falar desses jogos e vídeo no pós-jogo. Grande abraço, se você gostou, curte, compartilha, comenta e ficamos por aqui. Tchau, tchau.